E aí, bonitos, beleza? Estamos aqui num formato diferente. Possivelmente não vai ter cortes durante esse rolê aqui. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio. Igor separou 3 perguntas pra me fazer sobre um tema que vocês amam, sobre um tema que sempre me perguntam. Bora ver o que vai sair. E eu tenho também uma surpresa pra vocês. Preciso comentar daqui a pouco sobre essa belezura aqui, ó. Segura que vai dar bom. Enquanto isso, você já pode deixar o seu like. Sabe como é que funciona aqui no canal? Se até o final do vídeo a teacher não te ajudar de nenhuma forma, você pode pegar o seu like de volta, não tem problema. Aproveita e vem fazer parte da família também. Pra quem não me conhece, eu sou a Tainá Alves, English Coach, professora de inglês aí na internet desde que tudo era mato. Minha missão é compartilhar o meu inglês pelas redes sociais da vida. Então já vem fazer parte da família, se inscreve e ativa o sininho. Sem mais delongas, bora pra primeira pergunta. Let's go! Então, eu vejo muito dessas dúvidas você respondendo, né? Suas dúvidas no seu canal, nas suas redes sociais. E a pergunta é a seguinte: como foi desenvolver o speaking pra você? Já que muitas pessoas têm essa dúvida. Oh my gosh, a gente já vai começar, né, falando sobre isso. Beleza. Speaking, então. A minha experiência com o desenvolvimento do meu speaking foi muito pessoal. Eu fui percebendo o que eu precisava e aí eu fui desenvolvendo. Eu sou aquela pessoa que quando eu tô diante de um desafio, eu preciso me beneficiar daquilo pro meu crescimento. Então, eu me lembro até hoje numa situação que eu tava conversando com minhas amigas. Eu era criança, eu devia ter 12 anos, não sei. E aí uma amiga minha virou e falou assim: você fala inglês, né? Você tá estudando inglês, você faz curso. Então se apresenta aí pra eu ver. Só que não foi aquela pergunta desafiadora do tipo: quero saber se você sabe falar mesmo, quero saber se você dá conta mesmo. Não, ela tava realmente com curiosidade pra conhecer, né, essa realidade de quem fala inglês. E aí eu fiquei muito nervosa na hora e falei: bom, eu tô nervosa, mas ela não precisa saber que eu tô nervosa, né? Eu tô com medo de errar, mas ela não precisa saber que eu tô com medo de errar. Então eu vou dar o meu melhor aqui. E no mais, gente, assim, ela não sabia falar inglês, então qualquer coisa que eu dissesse ali ia passar a batida. Então eu comecei a falar, me apresentei, falei coisas básicas. I'm Tainá, I'm from Rio. I am, I don't know, 11 years old. Falei coisas básicas e ela ficou super feliz. Nossa, que lindo, não sei o que. Beleza, passou. Aquilo pra mim serviu como um: caramba, você tem que estar pronta pra quando alguma coisa acontecer, né? Se alguma situação acontecer na sua vida, você tem que estar pronta. E aí eu comecei a, assim, me preparar mesmo pra algo que pudesse literalmente acontecer. E eu me lembro que eu fazia curso de inglês e tinha muita conversação nas aulas. Todas as aulas a gente tinha prática de conversação. Então é muito importante. Pra mim isso fez toda a diferença pra desenvolver o meu speaking. Mas o pulo do gato, ou o pulo da gata, foi que eu não parei ali, sabe? Eu continuei. Além daquilo que eu tinha nas aulas, além daquela situação que eu tinha, daquelas abordagens da teacher, eu procurava algo além. Então, por exemplo, eu buscava falar mais, eu falava muito sozinha, eu repetia o que as pessoas falavam, eu imitava as pessoas. É assim, tocou o telefone, vamos seguir a vida. Eu imitava as pessoas, eu falava além do que a teacher tinha me perguntado. Se ela me perguntasse: what is your favorite color? Eu tentava sempre ir além. My favorite color is purple because nananana. Então, são técnicas que funcionaram demais pra alavancar o meu speaking. O speaking de milhões aí, né? Como o pessoal fala lá no TikTok, a pronúncia de milhões. Pra quem não sabe, eu também tenho uma conta lá no TikTok. E isso alavancou demais. Então são coisas que eu usava e que hoje eu uso com os meus alunos. Eu aplico basicamente tudo que eu fazia comigo, aquilo que eu vi que funcionou para que eu terminasse meu speaking. Eu aplico com os meus alunos no meu curso fechado Way ou nas aulas particulares de alguma forma. Isso funciona demais. Então, resumindo, basicamente, esteja imerso na conversação, vá além, nunca fale de menos, fale demais, fale sozinho se precisar. Se ficar nervoso, pode ficar nervoso ou nervosa, a pessoa só não precisa perceber que você tá nervoso, vai dar tudo certo no final. Eu não sei se estou esquecendo de alguma coisa. Qual foi a pergunta mesmo, só pra eu dar uma recapitulada? Como foi desenvolver o speaking pra você?
Foi isso. Foi exatamente isso. Muito treino. Muito treino. Eu treinava demais. Eu não me continha com aquilo que simplesmente tinha na aula. Eu sempre ia além. Treinava de diversas formas, de diversas abordagens possíveis. E é uma coisa que você pode fazer também. Eu não sei. É difícil, assim, você gosta de falar sem corte. Porque eu tô com a sensação de estar esquecendo alguma coisa. Também falar sem roteiro, mas... dependendo de alguma dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. Bora pra próxima. E seguindo essa do speaking, uma outra pergunta é: o speaking é a maior dificuldade dos não nativos? Ok, vou tirar por mim, né, e também pela experiência que eu tenho com os meus alunos. Eu sou uma não nativa. Gente, vocês não vão acreditar, mas se procurar direitinho aqui no canal, principalmente nos vídeos, tem uma playlist de vídeos só em inglês. Tem gente perguntando, mas você é brasileira? Sendo que sim, meu canal é em português, eu tenho vídeos em português. Que loucura. Sempre que eu recebo uma pergunta dessa, eu penso, gente, de repente eu poderia ter nascido e aí vim pro Brasil, falo português muito bem, mas enfim, não. Me enquadro nessa também de não nativa. E pra mim, o speaking foi um desafio que eu assumi. Pra você pode ser também. Então, assuma seu desafio, né? Por mais difícil que seja, você pode fazer algo pelo seu speaking. Por exemplo, o meu calcanhar de Aquiles era o listening. Meu listening era muito ruim, assim. Depois de anos e anos e anos, assim, mais de 5 anos, 7 anos estudando inglês, meu listening ainda era muito ruim. E eu achava que eu era uma farsa, né? Porque, meu Deus, eu não consigo entender o que as pessoas falam. E o listening é uma habilidade, né? A escuta é uma habilidade muito importante. Porque se você não escuta o que estão falando com você, se você não compreende, não existe diálogo, não existe conversa, né? Imagina... se você hoje se propor a fazer uma viagem para os Estados Unidos ou para qualquer lugar sem falar inglês, você vai se virar, você não vai passar fome, você vai fazer linguagem corporal, você vai apontar para as coisas, você vai usar o tradutor e tudo mais. Agora, se nessa viagem você ganhar uma bolsa 100% para estudar numa grande instituição, o que você vai fazer? Você não vai poder ir, porque você não vai entender nada das aulas. Então, assim, você perde muito quando você não tem um speaking, um listening legal. E eu sentia que eu perdia muita coisa. E aí eu corri atrás. Eu fiz imersão, assim, sozinha. Eu provoquei a minha imersão. Se eu não posso ir até lá, o lá vem até aqui. Se eu não posso estar imersa num lugar onde a galera fala 100% de inglês, eu vou trazer essa imersão pra cá. Me inscrevi em vários canais gringos de várias nacionalidades diferentes, consumi aquilo, falava com gringos na internet, eu fui atrás, sabe? Eu ouvia muitas coisas em inglês, muita música, muito conteúdo falado, enfim, séries, produções, filmes. Então, assim, eu fui atrás, eu corri atrás da minha dificuldade. O speaking hoje acaba sendo, sim, uma dificuldade pros brasileiros. Eu vou falar dos brasileiros, né? Porque a gente é muito vaidoso. Então, por exemplo, eu vou falar inglês, mas eu não quero errar. Se eu errar, isso vai dizer algo sobre mim, vai dizer algo sobre a minha incapacidade. Então o brasileiro tem isso de não expor as suas vulnerabilidades de uma forma saudável, acha que isso vai ser muito ruim. E Brasil é um país muito vaidoso, né? A gente pensa na estética, enfim, se você for parar pra observar os rankings, a gente tá lá em cima. Eu não vou precisar um número aqui pra não falar o número errado, não tenho isso na minha cabeça. Porém, isso pega a gente também na performance do nosso inglês. A gente não quer errar. A gente tem medo de, entre aspas, passar vergonha. Só que isso é necessário. A gente se esquece que isso é um processo necessário pra qualquer pessoa. Eu me lembro até hoje de um dia que eu falei errado, uma parada com um gringo, e eu me cobrei muito. Eu fui cruel comigo, sabe, por aquele erro. Tudo bem que depois eu nunca mais errei naquilo, mas eu não precisava ter sido tão cruel, porque no final das contas, o gringo conseguiu o que ele queria. Aqui no Rio, né, tem muito gringo. Eu tava em Ipanema e precisei dar uma instrução sobre o ônibus que o gringo tinha que pegar pra chegar no Cristo Redentor. O que eu podia falar pra ele, eu falei. Só que eu usei um tempo verbal errado, sabe? E deu tudo certo no final das contas. Não foi isso que impossibilitou o gringo de pegar o ônibus dele. Eu acredito que sim, né? Porque depois eu segui meu caminho. Mas isso não o impossibilitou de pegar o ônibus certo. Então, a gente se cobra demais. A gente é muito vaidoso. A gente tem medo de errar. Só que errar é parte do processo. Tem algo que eu sempre falo. Erre muito e erre logo. Porque quanto mais cedo você errar e quanto mais quantitativamente você errar, mais perto você tá de acertar e fazer o certo daqui pra frente. Então, não pega muito nisso, sabe? Essa questão de ter vergonha. E aí, com medo de abrir a sua boca pra falar errado, você acaba fechando a boca e aí você jamais desenvolve um bom speaking. Então se joga, se lança, que vai dar tudo certo. Amém. 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 Inclusive, isso é uma dificuldade minha também. Isso é muito comum, né? A questão do medo. Verdade.
Então, uma última perguntinha aqui pra fixar na cabeça das pessoas, pra elas sanarem suas dúvidas. Dê aí 3 dicas práticas para que a gente, né, como aprendizes de inglês, possamos ter um speaking melhor. Ok. Gente, tá muito difícil pra mim, porque eu olho pro Igor, olho pra câmera, eu acho que eu passei basicamente o tempo inteiro olhando pra câmera, porque eu já tô mais acostumada com isso. Mais 3 dicas pra que os aprendizes de inglês tenham... O speaking melhor. Tá, 3 práticas. 3 práticas, 3 coisas, assim, mão na massa que vocês podem fazer. Bom, número 1, treinem. Treinem o speaking de vocês. Eu sempre falo dos jogadores de futebol. Eles são a minha inspiração pra um bom speaking, sabe? Copa do Mundo vai acontecer daqui a pouco. A gente tá em 2022, não sei se você tá no futuro. Mas a Copa do Mundo vai acontecer. Os caras vão chegar lá e vão fazer um gol. Mas eles não acordaram um belo dia. Que dia lindo. Eu vou lá dar um pulinho no Catar e vou fazer um gol. Isso não aconteceu. Isso não vai acontecer. É impossível que isso aconteça. Então, a gente deixa pra treinar o nosso speaking na hora de falar. Isso é muito errado. Então, dica número 1. Treine o seu speaking antes do momento ali mais importante. Assim como o jogador de futebol treina antes de entrar em campo fazer o gol. Eu treino. Você vai treinar 1000 vezes e vai chegar lá na cara do gol e vai fazer uma boa performance. A mesma coisa com o seu speaking. Você vai treinar. E aí, na hora de comprar um ingresso para um cinema, você tá lá numa situação, numa viagem, na hora de pedir seu prato favorito, na hora de resolver algum problema que aconteceu na imigração, você já vai estar bem, vai estar tranquilo pra resolver aquilo, porque você treinou o suficiente. Então, o gol existe, mas precisa do treino. Então, essa é a minha primeira dica, treine. Inclusive, eu vou aproveitar esse gancho agora pra falar desse queridinho aqui. Gente, isso aqui é maravilhoso. É um livro de inglês, eu não sei se vocês conseguem ler aqui, o livro de exercícios olha essa palavra aqui, pra você treinar a conversação. Foi engraçado que eu tava numa livraria, né, passeando no shopping e tal. E aí, professor, sabe como é que é? A gente vai atrás dos livros, a gente sente o cheiro daquilo, não tem como. E aí, eu comecei a folhear esse livro e falei assim, caramba. E eu não tava dando nada por aquela prateleira que eu tava, né, passando ali. Quando eu encontrei esse livro, eu falei, caramba, que preciosidade. Isso aqui é bom demais. Quando você abre, você começa a ver. Lá nos meus destaques do Instagram, vocês conseguem ver melhor. Mas aí eu falei, caraca, eu preciso comprar esse livro, preciso indicar esse livro pra Deus e o mundo, porque isso é muito bom. Aí, depois de um tempo, comprei o livro e tal. Assim, só pelo que eu vi mesmo passando as folhas, porque eu vi que era um conteúdo muito bom. Depois que eu comprei, eu fui ler aqui a introdução. Sabe que é uma... Eita, toda enrolada aqui, né? Eu fui ler a introdução. E aí eu marquei algumas coisas. Enfim, não dá pra vocês verem muita coisa. Sabe o que eu achei engraçado? O que o o que o autor do livro escreveu na introdução, sei lá, parece que ele é meu melhor amigo de profissão, assim, porque parece que... Não vou dizer que parece que fui eu que escrevi, mas parece que a gente escreveu junto, sabe? Porque eu concordo com ele em diversas coisas que ele citou aqui. Então, assim, esse livro de fato é muito bom pra você treinar conversação. Não pra você simplesmente fazer uma lista de exercícios de gramática. É pra você treinar o seu speaking. Tem apoio de listening, você consegue pegar áudios pra trabalhar aqui ao longo desse livro, mas você precisa treinar. E existem várias formas de treinar, também passo algumas ideias pra vocês no meu e-book, né, meu livro digital. Vou deixar aqui na descrição também pra vocês baixarem, mas esse livro aqui é muito bom. Se você puder introduzir isso nas suas práticas do inglês, você vai perceber a diferença que é. O link desse livro eu vou deixar também aqui na descrição, porque eu sei que vocês vão querer saber e tudo mais. Vocês conseguem acessar e adquirir na Amazon. E assim, vocês não vão se arrepender. São muitas lições, muitas, incontáveis. Na verdade, não são incontáveis, né? Tem um número específico aqui, 50 ou mais que 50, né? E acho que são 50 lições. E vai tratar de diversas situações reais da vida. Sabe? O speaking que você precisa pra vida real, as habilidades de fala que você precisa pra vida real. Então, assim, não quero tomar muito tempo falando desse livro, mas saibam que ele é maravilhoso pra que vocês treinem o speaking de vocês. Então, essa é a minha primeira dica, já 2 em 1, né? Treinem com esse livro e também com o meu e-book, que vai te dar uma luz. E mais 2 dicas que eu posso dar sobre isso, oh my gosh, pra desenvolver melhor o speaking. Eu tô com medo de ter esquecido qual é a pergunta de fato, mas é sobre isso, né? Pra desenvolver o speaking. Beleza. Uma segunda dica é, não tenha vergonha. A vergonha vai te paralisar. Então, assim, gente, chuta mesmo o balde. Faz de tudo. Se faz de louco, mas fala. E foi o que eu disse. Você vai falar muito errado antes de falar certo. Mas
Todo mundo passa por esse processo. Até os bebês. Quando a gente era bebê e tava aprendendo a falar português, a gente errou muito. Só que a gente não tinha aquela consciência de, poxa, eu tô errando e tão rindo de mim. As pessoas riam porque era fofinho você falar errado, te imitavam e tudo mais. E hoje você é adulto, ninguém vai achar fofo se você errar. Mas todo mundo passa por isso. Enquanto você tá se guardando da vergonha, na verdade as pessoas que vão observar você enquanto você fala, elas vão perceber que existe coragem em você. Então você vai ser admirado, admirada por ter essa coragem que elas gostariam de ter por abrir a boca e falar. Então se lança, se joga. Uma última dica. A última, né? A últimazinha, falta a última. Bora. A última dica pra que você desenvolva bem o seu speaking. Não desista, vamos deixar como dica extra, não desista, tá bom? Não desista. E comece por partes. Não espere muito tempo. Se hoje você é básico no inglês, começa a praticar com o inglês básico mesmo. Sabe, não espera acumular um monte de conhecimento. Eu tenho que aprender muito pra só depois começar a falar. Não. O pouco que você sabe hoje, já coloca pra jogo. Já começa a falar no básico que você sabe e vai dar tudo certo. Sem o inglês básico hoje, fale com o inglês básico que você tem e vá aprimorando isso cada vez mais. Fechamos? Fechou. Então esse foi o vídeo, né? Esse foi o vídeo nesse formato diferente, estilo podcast, oh my gosh. Então comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Será que vai sair algum corte lá pro Instagram ou até mesmo aqui pro canal? Não sei o que vai acontecer. Mas é isso, bonitos. Esse é o nosso canal. Compartilha esse vídeo pro nosso canal crescer, pra nossa família crescer. E a gente se vê no próximo vídeo ou nas redes sociais da vida. Posso ir embora? Beijo!